Que Deus possa estar fortalecendo a cada um nessa disciplina da Logos, que é uma faculdade de teologia. A gente segue esse modelo de faculdade de teologia. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Bíblia. Nós somos uma faculdade teológica do ponto de vista do padrão internacional, mas como sabem, aqui em Angola não se reconhece como faculdade porque a teologia ainda não está dentro da lei angolana. Quando estiver, provavelmente terá que ser primeiro um instituto superior, né? E se progredir para uma universidade, aí pode ser uma faculdade, que é uma parte de uma universidade. No momento, nós escolhemos até o nome Logos, né, para ser um nome mais no sentido da proposta que nós temos, né, que Logos é em si uma palavra grega que significa palavra. Por que não escolhemos Rema, professor? Bom, primeiro já existe uma escola muito famosa no mundo chamada Rema, né? Segundo, porque a nossa ideia é a ideia mesmo de transmitir o Logos, que é o conhecimento no seu geral. A ideia de que eu posso transmitir o Rema, sem dúvida é muito interessante, mas é algo que depende do relacionamento com Deus. Nós estamos na aula dupla 9, essa é a quarta parte dessa aula e a primeira parte da aula 18. A primeira, segunda e terceira partes dessa aula dupla 9 é a aula 17. Nós estamos a falar agora sobre o resumo. Falamos um pouco das ACs, né, apresentando detalhes para que os alunos tenham a compreensão. É lógico que essa é uma aula apenas de revisão. Talvez algum aluno até ache, não quero nem ver e tudo, mas é bom ver. Pode tirar alguma dúvida. Aqueles que têm mais dúvida tentaram tirar. E é bom lembrar que nós estamos iniciando. Alguns de vocês podem ter mais conhecimento, ter até participado de outros cursos, de modelos até diferentes, até de sistema EAD, mas outros colegas não, né? Então eu peço aí a compreensão para essas explicações de detalhes, bem, vamos dizer assim, considerando aquele que pode ter um pouco mais de dificuldade. Vamos ver então as aulas que nós tivemos, né? Eu vou falar agora de uma forma um pouco mais demorada, mas falando sobre cada aula dupla da disciplina Introdução à Bíblia. A primeira aula dupla que nós tivemos, ela falou sobre a introdução e os conceitos. Se você olhar lá para trás, agora eu queria pedir que você pudesse pegar o seu fascículo, né, aquele fascículo de apresentação que vocês recebem, porque vocês recebem um outro fascículo que é de exercícios, e que, inclusive, se o professor quiser, ele pode basear a prova nesse fascículo de exercícios, né? Você tem que ler e ir fazendo os exercícios, porque ele tem toda a disciplina, ele é um material de uma parceira que nos cedeu o seu material, né, de uma faculdade até de fora do país, que nos cedeu o seu material, vocês vão ver lá, e você pode ler e ir fazendo os exercícios, né? Mas quanto às nossas apresentações AVA, nós temos o nosso fascículo de apresentações. Então pegue ele, agora, mesmo que você pare um pouquinho aí o seu áudio, você pega para você ir vendo página por página junto comigo, começando com a aula dupla 1, que nós tratamos da introdução e dos conceitos, né? Então nós falamos o que era a disciplina, nós falamos acerca dos conceitos principais iniciais, né? Inclusive tratando a questão da teologia sistemática, da teologia em si, as divisões da teologia, são várias divisões. Inclusive falamos da divisão que a Logos faz, né? A gente criou áreas em que seriam partes da
teologia, inclusive incluindo a teologia ministerial como uma parte separada, né, em que se trata de disciplinas complementares para tratar principalmente na área de caráter e de unção. E também temos uma área mais de estágios, né, que são os estágios curriculares, que estarão sob a supervisão do nosso capelão. Ele, inclusive, tem como objetivo procurar os seus pastores. Se você é pastor, ele estará com você diretamente, mas se você tem um pastor principal, ou se você tem um pastor local, e você é um membro de uma igreja, você é um vocacionado, porque nós temos dois tipos de alunos na Logos, né? Os alunos que são pastores, aqueles que estão no ministério, podem ser também não pastores, mas missionários, pessoas dedicadas integralmente à obra, até mesmo na área da música, né? Talvez você seja um levita, né? Que se dedica à música. E nós temos, além daqueles que já são atuantes, né, no ministério de forma integral, ou mesmo com uma autoridade dada pela igreja, também tem os vocacionados, né? Se você é um vocacionado, então você não está atuante de uma forma direta. Talvez você já tenha algum cargo na igreja, talvez até mesmo já seja um pastor, né, de forma não formal, né? Mas o curso é para todos, né? Aqueles que são vocacionados provavelmente podem até sentir um chamado específico para uma área, né, de ser um professor, de ser um pastor, quem sabe até um missionário. A Logos é muito forte nessa proposta, né, de missões. Então fica aí. E a primeira aula dupla nós tratamos então da introdução e da questão dos conceitos. A segunda aula dupla nós trabalhamos o caráter da Bíblia, né? Então, o que é a Bíblia, né? O maior best-seller de toda a história da humanidade, mas o que é a Bíblia? Né? Qual é o caráter? Para que a Bíblia foi escrita de fato? É só um livro para dar conhecimento? Não. É um livro para revelar a Deus e principalmente para aproximar o homem de Deus. E qual é a única maneira do homem realmente encontrar Deus? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que, como nós falamos, é a chave hermenêutica da Bíblia, né? Então, por meio de Jesus, você vai poder entender toda a Bíblia, né? Então, esse é o caráter da Bíblia, né? A Bíblia não é um livro só para se ler, estudar e ter muito conhecimento. Não. Você terá, porque a Bíblia é um livro de conhecimento, é um livro de sabedoria, né? E quem lê, com certeza, vai ter muito conhecimento acrescentado a si. Mas não é só isso. É também, ou melhor, Deus usa isso. Porque o objetivo principal é te levar a ter um relacionamento com Deus. E durante todo esse curso de teologia, seja até o bacharel em teologia, ou aqueles que seguirem para o mestrado, ou aqueles que seguirem para a licenciatura especificamente, que nós temos também aqui, seguindo o modelo angolano, você deve, de fato, em primeiro lugar, considerar a sua vida com Deus. Não adianta só conhecimento. Precisa de ter vida com Deus. E como nós já falamos, e vamos falar um pouquinho mais à frente, depende de uma atuação específica do Espírito Santo na sua vida. A aula dupla 3, nós tratamos mais especificamente dos nomes e das divisões da Bíblia. Seria a aula 5 e a aula 6. Lembrando que quando a gente fala 5 e 6, ela tem a ver com as hora-aulas, né? Cada aula nossa é de 45 minutos, mas é uma hora-aula, né? Conforme os padrões acadêmicos. Mas a aula dupla 3, nós tratamos então de nomes geral da Bíblia, né? E como se chegou até o próprio nome da Bíblia, e as divisões da Bíblia. E aí mostramos uma série de divisões que a Bíblia tem, né? Tanto o aspecto das divisões feitas pelos judeus no tempo do Velho Testamento, em que era só o Velho Testamento, não havia ainda o Novo Testamento, e o tempo do Novo Testamento, com a divisão que a igreja fez. Inclusive a igreja pegou a divisão do Velho Testamento e fez uma reformulada, né?
passou a 66 livros, né? Os 39 livros do Velho Testamento eram antes 24, né? Aí você pode olhar aí com calma como é que é essa divisão, você vai perceber os detalhes dessas divisões e de muito mais assuntos. É claro que aqui está sendo uma abordagem bem rápida, né? Você pode ler aí na sua apostila, ou no seu fascículo, todos os detalhes, né? E estudar, isso é importante no fascículo de apresentação. E lembrando que cada professor pode exigir para a prova aquilo que ele quiser. Se ele quiser que a prova seja toda baseada no fascículo de apresentação, será. Se for no outro fascículo, né, o fascículo de exercícios, também será. Se ele quiser fazer em tudo, ele também pode fazer. Cada professor tem uma proposta. Para isso, você tem que ver o seu plano de avaliativo, né? E também a orientação do seu professor, ok? Ele irá orientá-lo exatamente no que você deve focar. A aula dupla 4, que se refere à aula 7 e 8, nós falamos então sobre os escritores da Bíblia. E quando se fala de escritores da Bíblia, nós falamos de, no mínimo, 40. E nós sabemos que são mais do que 40. Então é bom lembrar que, quando nós falamos dos escritores, nós estamos falando de muitos escritores, né? A vida deles, dá para fazer até um estudo específico de cada um, né? Mas foram muitos escritores, tipos de escritores diferentes, com profissões diferentes, em tempos diferentes, em épocas diferentes, até mesmo com povo diferente, né? Basicamente todos foram judeus, né? Mas nós temos aí o caso de Lucas, né? Que não foi, né? Então, e há influências de fora, né? Mas isso tudo é uma coisa para ser analisada, e a aula dupla 4 é a aula em que nós analisamos esses aspectos, né? E começamos a ver que até houve outros livros também escritos, né? Mas especificamente a análise é os escritores bíblicos, aqueles que foram inspirados por Deus para escrever o cânon sagrado, que é aquilo que nós chamamos de as escrituras sagradas. Bom, nós estamos então terminando aí mais uma parte, nós vamos passar para as próximas partes e vamos então comentar essas próximas aulas duplas com mais calma. Nós ainda temos um tempinho aí a terminar, né? E aí nós vamos abordar esse tema. Que Deus abençoe você e que Ele possa estar tocando no seu coração. Então pegue o seu fascículo, leia com calma, você tem um tempinho aí para analisar, entre às vezes até uma parte e outra, e no próximo nós iremos tratar das outras aulas duplas. Deus abençoe você.